A gente estava no trilho certo, eram 10 jogos sem perder, 8 vitórias, 2 empates, quase 2 gols a favor por jogo e 0,40 e pouco contra, que é uma média assim altíssima, média de campeão, e com jogo difícil, Grêmio, Atlético, fora de casa e tal, não é que pegou só confronto fácil em casa com o Maracanã lotado, a torcida empurrando. Foi a agressão do Pedro. Aquilo ali, a agressão do Pablo ao Pedro, tirou a temporada do trilho. Essa aí já era o comando do Sampaoli, né? Isso. Não, e esse jogo, né, eu lembro muito... Tipo, parecia que era uma virada de chave. Agora, o Flamengo vai a gente assume a liderança, né? É, o gol de falta do Arrasca. Ou tava gol de falta do Arrasca, assistência pro Wesley, que ele acho que dá aquela cavada. Isso. E com o Grêmio, a gente jogou pra caramba com o Grêmio. Podia ter sido 4-0. Na quarta, a gente jogou com o Grêmio, no sábado... com o Atlético. Então, assim, eu acho que... Mas o ambiente foi pro espaço. O ambiente foi pro espaço. Talvez a gente pudesse ter tomado uma decisão melhor ali, mas era muito... O que aconteceu ali foi eu já falei, assim, foi coisa mais... O fato mais difícil ali da gente gerir. O time, o time chegou na final da Copa do Brasil. Sim. Ainda com ele, né? Com o Sampaoli. Hoje, você pensa que, de repente, teria sido mais assertivo ter encerrado o trabalho? E depois ele não pediu... Porque o Fábio não pediu desculpas. A gente demitiu o Pablo, né? E a gente procurou dar todo o apoio... Procuramos dar todo o apoio ao Pedro. Todo o apoio. Em eu e Marcos, assim... como representantes do Flamengo e do lado humano também. Dar todo o apoio a ele para ele voltar num ambiente assim protegido para ele, enfim, de tudo que ele passou ali como pessoa, delegacia, corpo de delito, apoio jurídico, apoio humano, tudo. Conversamos com ele, com o pai, com os empresários, para que ele pudesse voltar a performar, mas ali o Cristal com o grupo, a relação trincou de um jeito. Talvez a gente devesse ter identificado isso e tomado uma outra decisão. Mas, assim, era muito difícil, porque não é que o trabalho vinha degringolando. Assim, se você olhasse os últimos 10 jogos, o time tinha desempenhado muito bem com o Grêmio. A impressão de que iria arrancar. Era uma semifinal de... Assim, os resultados e o desempenho estavam indo muito bem. Então, assim, a gente pensou, não, vamos resolver as relações aqui. Vai dar pra resolver as relações. Tiramos o cara que criou o problema, a gente demitiu. E a gente vai conseguir colocar coisas nos trilhos. Mas, de fato, não foi possível. E aí, depois que a gente perdeu a Copa do Brasil, a gente demitiu o Sampaoli, trouxe o Tite, assim, que é um cara humano, é um cara com o oposto de perfil, gestão de elenco, de gestão de elenco, de perfil de liderança, de colocar o grupo unido ali, de ter um ambiente mais leve de trabalho, de todo mundo focar nos objetivos que tinha que focar, em desenvolver os atletas ali. Óbvio que as ideias de jogo do Tite podem... E a gente sabia que eram um pouco diferentes, assim, do que é o Flamengo. Do que o torcedor gosta, assim, é de defender um pouco mais em bloco médio, fechar ali, defender o funil, o bloco central, fazer o time jogar por fora e pressionar mais quando tá num bloco médio ali do campo, do que pressionar alto o tempo todo e tentar e ficar com a linha muito alta e tentar recuperar a bola o tempo todo no campo do adversário, mas assim, do aspecto da liderança. E até falando um pouquinho assim de qual é o clube mais vencedor do mundo? Real Madrid. Qual é o modelo de jogo do Real Madrid? Me diz o modelo. Não, mas qual é o modelo de jogo? Não tem modelo. Ganhou com o Jupp Heynckes a Champions, ganhou com o Del Bosque, ganhou 3 com o Zidane, 3 com o Ancelotti. Diferente. E assim, diferente. E a maioria deles, até o Xabi tem um modelo mais definido, mas a maioria deles, assim, muito flexível e com a diferença muito grande ali do grupo de atletas, assim, né? De procurar sempre trazer os atletas do mais alto nível do mundo e que tenham flexibilidade para jogar em vários modelos e sistemas. Você vê, o Gerson, né? O Gerson joga de várias formas, em várias posições. O próprio Nico também. O Luiz Araújo, quando em 2024,
né? Quando foi lesionando todo mundo, o Tite botou ele por dentro, pô, ele vinha fazendo, vinha muito bem, e aí a gente tá ganhando de 1-0 do Vasco, já tinha não sei quantas lesões, lesionaram 7 ao mesmo tempo, né? Juntando tudo. Então foi Arrasca, Nico, Michael, Vinha, Pedro, Luiz Araújo e Cebola. Vocês até fazem uma contratação pra... Cada lesão mais grave que a outra. Pô, a primeira vez que eu vivi isso ali dentro do Flamengo, fratura de cartilagem do Luiz Araújo. Ele faz uma torçãozinha ali no jogo, jogando bem com o Vasco, um jogador super importante que estava substituindo o Arrascaeta ali na função dele, por causa da lesão do Arrasca. E aí dá uma torçãozinha leve, entra no vestiário, é examinado, tinha uma dorzinha ali que não era nada, não era comum, mas também não era nada pesado, que parecia ser muito grave. Foi fazer o exame, fratura de cartilagem. Então, assim, eu acho que foi um ano em que o Flamengo e o trabalho do Tite, pô, o Cebola rompeu o tendão de Aquiles, o Pedro fez lesão de cruzado na seleção. O ataque do Flamengo, assim, tem as críticas, a torcida, o que a gente fala aqui, o torcedor já tem a sua ideia, mas assim, esse é um fato, o Tite perdeu 60 gols, né? Sim. Quando os 3 se machucam, ele até falava da coletiva, meu ataque tinha feito 60 gols, então agora eu perdi. Não, o Luiz Araújo tem quase 20 gol mais assistência esse ano. Sim. O Arrasca tem 30 e pouco. E o Pedro já tem quase 20 também, mesmo tendo voltado só em abril, né? Sim. Então, só esses 3 de gol mais assistência aí, você soma já esse ano dá 70. Então... Mas agora, voltando pro cenário lá do soco, e daqui a pouco a gente fala do Jorge Jesus, por que você falou que foi o momento mais... que era você encontrava no elenco depois do... Não, porque era muito difícil de... É um negócio assim inimaginável. Como é que você vai imaginar um negócio desse assim? Não, e ainda mais era o principal auxiliar do Sampaoli, o cara que fazia a relação com o elenco. Era um excelente auxiliar, porque era preparador físico, mas também era um auxiliar de campo, que entrava em questões táticas, que dava treino, e que era um ponto de equilíbrio, assim, é um cara que era um ponto de equilíbrio do Sampaoli, assim, é um cara, assim, que parecia sensato pra caramba. Parecia, isso que eu ia falar. Muito. Não tinha algo prévio ao jogo? Não, e o Sampaoli também, quando a gente trouxe, se fosse falar com todos os jogadores, porra, acertaram, caramba, a gente vai voar, não sei o quê. Então, assim, uma decisão que, à luz de quando a gente tomou, era uma decisão super acertada e que a gente não esperava jamais. Você tava no vestiário na hora? Tava. Eu não entendi nada, porque... enfim, as primeiras pessoas que chegaram perto de mim foram o Pedro e o Pablo, zagueiro. E aí me falaram o que era, na hora que me falaram, eu achava que era uma briga do Pablo, zagueiro, com o Pedro. Porque foram os dois que... E o vestiário estava em festa, né? Que a gente tinha ganhado. Então, depois que com calma, que foram me explicar, que eu entendi o que tinha acontecido. Você não viu? Surreal, não vi, surreal. Surreal. Quem tava junto ali era o Pedro, Pablo, Thiago Maia, Cebola e Gerson. O ano ainda teve o outro soco, né? Aí teve o soco do jogador. Mas assim, eles foram assim, a gente resolveu ali com eles. O Varela, ele mesmo colocou a posição que ele que iniciou, né? Ele foi super-homem, esse cara, o Varela é fora de série. Mesmo com o nariz quebrado, né? Esquece, é um cara fora de série. Ele falou, eu assumo a responsabilidade, fui eu que... Comecei. Tudo que ficou, né? Que comecei, enfim, aconteceu o que aconteceu, se vocês... E aí ele falou, se for punir o Gerson, me pune igual. Porque fui eu que, assim, um cara de caráter fudido, assim, falou, e eu vou jogar amanhã. Se vocês quiserem, eu tô à disposição do treinador pra jogar. Aí jogou de máscara? Aí a gente jogou de máscara e tirou a máscara. Aí o cinegrafista ficava só dando close, assim. Aí a gente puniu os dois, eles conversaram, ficou tudo zerado ali entre eles. Eles falaram, a gente é amigo, assim. Então... Foi algo devido à pressão de momento? Eu acho que... E porrada, a gente sabe, a gente conversa agora com o jogador. Ali eu acho que já... Eu sei de várias porradas que não foram pra mim. Eu acho que ali era... consequência já
Do ambiente que ficou difícil depois da questão do Pedro ali. Então acho que ali acabou sendo tudo consequência dali. Pô, e eles são amigos, se dão bem pra caramba, assim. Então a gente resolveu, ali ficou zerado, resolvido entre os dois, com a direção, com a comissão técnica. Enfim, a gente deu a punição que tinha que dar. Eles assumiram o erro e ficou tudo certo ali. Ganhamos do Grêmio de 1-0. O Varela começou o jogo, até fizemos uma máscara pra ele. Ele jogou sem máscara, com o nariz quebrado. E enfim, aí teve a lesão no joelho dele. Acho que foi uma dividida ali. Ele torceu o joelho. Foi ainda. Mas assim, o cara... O Varela profissional pra caralho. O cara admitir que foi ele que começou mesmo, tendo tomado chumbo, né? Por isso que ficou, senão não ficaria no clube, teria ficado mal. Ele não, assim... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.